Fala, moçada! Vamos começar então a nossa semana lampiônica, né? A gente vai fazer essa semana inteira falando sobre o Lampião, e que é o ícone mor do cangaço aí, beleza? Então esse vídeo vai ser todo sobre aí o começo da vida do Lampião no cangaço, beleza? Tamo junto, moçada, vamos no vídeo até depois da vinhetinha, beleza? Fala, moçada, beleza? Thiago na área. Hoje a gente tá aqui pra falar do Lampião, nosso rei do cangaço, o cara que foi o ícone mor, né, desse movimento, né, desse movimento social nordestino, que foi o cangaço, né, e a gente vai contar um pouquinho da história dele, como é que era a infância dele, aonde ele nasceu, como é que ele entrou pro cangaço, como é que ele era na infância, o que que levou ele ao cangaço, se foi a morte do pai, se foi vingança, o que que foi, como é que foi essa entrada dele pro cangaço, tá bom? Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, tá? Ele nasceu ali na região de Serra Talhada, na época chamava Distrito de Vila Bela, tá? Hoje chama Serra Talhada. Bom, e a data de nascimento do Lampião é um pouco controversa. Aliás, a data dos matutos no geral, né? Dos matutos sertanejos, né? Do final do século XIX, começo do século XX, é meio controverso porque era complicado. Muitos distritos, muitos lugarejos não tinham cartórios, não tinham como registrar, né? Então, assim, alguns contam pela data que a família acredita que nasceu, outros contam pela data que ele foi batizado, outros contam pela data que foi dito que ele nasceu, quando foi batizado, ou quando foi feito o registro civil, tá certo? A data oficial, que a maioria dos pesquisadores acredita, é dia 4 de junho de 1898. Essa aí é a data oficial que a maioria dos pesquisadores acreditam, né? E também está de acordo aí com sua certidão de batismo e de acordo com o registro civil, tá certo? Isso aí tá... Uma das pessoas que dizem isso aí é o pesquisador Wagner Barreira. No livro dele consta, né, essas duas datas. Já no livro do Ranulfo Prata, no Lampião do Ranulfo Prata, né, é citado que ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1900, tá certo? Tem pelo o Ranulfo Prata. Então existe aí um leque de datas, tem alguns pesquisadores que chegam a acreditar que existem mais de 13 datas com relação aí ao nascimento do Virgulino. Tá? Mas vamos partir do pressuposto que ele nasceu no dia 4 de junho de 1898, tá? Que é a data mais oficial, mais oficializada em relação a esse nascimento, tá certo? Bom, ele era de uma família que vivia tradicionalmente da roça, da criação de gado, cabra, né? Do seu trabalho na roça, e eram tropeiros, quer dizer, levavam mercadoria de um lugar para o outro, faziam venda de mercadorias, tá certo? Ali no semiárido pernambucano, ali na região de Serra Talhada, tá? Ele é filho do José Ferreira dos Santos, tá? E da Maria da Purificação Maria Lopes, tá certo? Essa é a família do Ferreira, dos Ferreira. Ele tinha 2 irmãs, mais 4 irmãos, mais 3 irmãos, eram 4 homens e 2 mulheres, tá certo? E assim, ele é o terceiro, né, dos 3 irmãos aí. Quando ele estava por volta dos 15 anos, ele era um menino normal, né? Ajudava o pai na roça, cuidava do gadinho, né? Já conduzia algumas tropas de burros, né? E quando ele estava com 15 anos, a família do seu Zé Ferreira, do pai do Lampião, vai a Juazeiro do Norte para uma romaria do Padre Cícero e deixa o Virgulino na casa, no sítio, tomando conta da casa, tomando conta das posses, né? Para eles poderem ir à romaria. E quando eles voltam, o Virgulino relata pro pai, ó, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui, algum dos nossos gados, algum dos nossos caprinos está sumindo. E aí, o Zé Ferreira começa a ficar preocupado, eles começam a achar que é roubo, esse tipo de coisa, tá certo? E um cunhado do Zé Ferreira, tio do Lampião, irmão da mãe do Lampião, né, que na época ainda era Virgulino, ele era inspetor de quarteirão regional daquela região ali. Quer dizer, o inspetor de quarteirão como se fosse uma guarda municipal hoje, tá? Era a primeira instância da polícia. Então o Virgulino vai com esse Manuel Lopes, que era o inspetor de quarteirão, e começam a rodear as fazendas e a tentar descobrir o que estava acontecendo com o gado da família dos Ferreira.
Até que eles encontram um murundu de terra remexida, cavam, né? Você vê que a terra está remexida, cavam essa terra e veem algumas peles de cabras enterradas ali. Quando investigam essas peles, vê que na orelha dessas peles tem a marca dos Ferreira. Quer dizer, então esses caprinos que foram enterrados ali, a pele, era pertencente à família dos Ferreira. Esse murundu de terra é encontrado do lado da casa de um rapaz que trabalhava para um vizinho de fazenda, né, do Zé Ferreira, que era o seu Saturnino, tá certo? Esse rapaz chamava Zé Caboclo, tá? Ele era funcionário do Zé Saturnino, do Saturnino pai, né? E aí o inspetor de quarteirão, que tá ali com o Virgulino, prende esse rapaz, esse Zé Caboclo, prende um amigo dele também chamado Tiburcio, que estava com ele ali na região, pelo roubo desse gado, né? E as provas estavam ali, enterradas do lado da casa do Zé Caboclo. Conduz eles aí, preso até em Gazeira, eles vão amarrados, presos até em Gazeira, chega em Gazeira, apresenta pro delegado local, que os libera e fala com ele, ó, se cometer esse tipo de delito de novo, a gente vai ter que tomar uma atitude mais séria, mais severa com relação a esse tipo de atitude. E os Ferreira voltam para casa e continuam com a vida deles normal. E aí o Zé Caboclo volta e reclama pro patrão, pro seu Saturnino pai, e fala, ó, os Ferreira estão me perseguindo, me acusaram injustamente de ter roubado umas cabras deles, não sei o quê, e pede proteção. O Saturnino pai, que era dono ali da fazenda Pedreiras, que era de divisa com o sítio dos Ferreira, que era amigo do Zé Ferreira, pai do Virgulino, não dá proteção, mas também não disse que não, fala, não, fica na minha terra, que eu vou resolver isso, não vai ter mais problema. E deixa o Zé Caboclo lá e o Tiburcio lá, e continua com a vida dele normal, os Ferreira com a vida normal. Só que o pai do Virgulino, o seu Zé Ferreira, que era um cara que era pacifista, não gostava de confusão, começou a criar um atrito entre os filhos, tanto do Saturnino quanto dos filhos dele, e vai à fazenda do Saturnino para conversar com o Saturnino e tentar resolver essa situação, para que não fique um clima ruim entre os dois, eles eram amigos, né? O filho do Saturnino, o Zé Saturnino, foi amigo de infância, né, do Virgulino e dos outros irmãos, para não ficar esse clima ruim, e ele vai à fazenda, conversa. E desse momento, o Zé Saturnino, que era 4, 5 anos mais velho que o Virgulino, então aí ele já estava o Virgulino estava com 15 para 16, ele estava com 20 para 21, que já era casado, inclusive o Zé Saturnino já era casado nessa época, acha uma afronta do seu Ferreira, né, do seu Zé Ferreira, e fala com o pai, não, tem que resolver isso, né, de outra forma, estão falando que a gente roubou o gado, e aí começou então um atrito entre as duas famílias, primeiro por causa do roubo desses caprinos. E aí começou esse atrito, né, os Ferreira roubavam os gados do Saturnino, o Saturnino roubava um gado do Ferreira, começou essa guerra velada, e uma guerra, quase como uma guerra fria, né, entre as duas famílias. E a coisa vai tomando uma outra proporção, né? Até que acontece o seguinte, como eu expliquei para vocês, os filhos do Ferreira, né, o Virgulino, o Livino, né, o Antônio Ferreira, eles eram tropeiros, tá? Tinha um rapaz chamado Zé Dandão, que inclusive era o cara que guiava, né, que era o líder da tropa do Zé Ferreira. E aí o que acontecia? Os gados na época, as fazendas não tinham divisa, tinham currais de pedra, né, ou então alguns chiqueirinhos assim, mas o gado ficava solto na região. Então no final da tarde, subiam alguns e tangiam o gado para o seu curral, para o curral da sua propriedade, para cada um ficar com o seu gado. O que aconteceu? Como o Virgulino, o Antônio, o Livino, os irmãos do Virgulino Ferreira, né, os filhos do Zé Ferreira eram tropeiros, eles tinham ido com uma tropa a uma determinada cidade e compraram um chocalho novo. E colocaram numa vaca deles, né? E no final da tarde eles estavam tangendo o gado de volta para a propriedade deles e tinha que passar perto da fazenda dos Saturninos, né? E quando ele passa perto da fazenda, o Zé Saturnino filho vê o gado a vaca com o chocalho e fala, pô, o filho do Ferreira roubou o chocalho do nosso gado, vou lá buscar de volta.
E vai até a casa dos Ferreira e fala, pô, você roubou meu chocalho. O chocalho pertencia a uma vaca minha. Eu quero esse chocalho de volta que você tá roubando meu gado e roubando meus chocalhos. E aí o Virgulino vai e fala, não roubei não, esse chocalho é novo, eu comprei esse chocalho agora, eu sou tropeiro, tá volta da cidade, comprei o chocalho. Como é que esse chocalho pode ser? Se é novo, não, é meu, não é. O Virgulino apelou, arrancou o chocalho do pescoço da vaca e amassou o chocalho. Falou, pronto, nem eu nem você, ninguém mais tem um chocalho. Ele amassou o chocalho. E aí o clima ficou mais pesado, porque o Zé Saturnino foi embora, com mais alguns dos seus, e os Ferreira começaram a tirar sarro. Ah, Zé Chocalho, Zé Mulher, Fujão, esse tipo de coisa. Então o clima esquentou de verdade. Mas como o Zé Ferreira e o Saturnino pai eram amigos, eles estavam tentando sempre ponderar essa situação. E ocorreu que depois desse determinado incidente com o Chocalho, os saturninos começaram a espalhar na região que os filhos do Ferreira eram ladrões. Homem no Nordeste já é complicado a questão da honra. Imagina no começo do século XX. Então era mais complicado ainda. E isso tornou uma proporção muito grande. As coisas começaram a ficar mais quentes, a guerra começou a ficar mais pesada. Eles se armando de um lado, os saturninos se armando do outro, né? Um jurando morte para um lado, um jurando morte para o outro. Até que tem um incidente com o Zé Caboclo. O Antônio Ferreira estava indo para um baile na cidade. Tinha encomendado um terno para ir numa quermesse, aliás, num baile, numa quermesse de igreja. E ele vai à cidade buscar esse terno. Quando ele está voltando a cavalo, ele encontra com o Zé Caboclo também a cavalo na estrada. Eles trocam algumas ofensas. O Zé Caboclo puxa a arma, puxa a faca. O Antônio Ferreira puxa a faca. Eles se entregam ali na porrada. O Zé Caboclo acaba perdendo a faca, né? Toma uma facada. Não uma facada bem específica, mas toma uma facada do Antônio Ferreira. Monta no cavalo e corre. E fala com o Zé Saturnino. Aconteceu isso, os Ferreira me atacaram, me deram uma facada. E nisso o Antônio Ferreira vai pra casa, já se arma, pega o rifle e fala, vou matar o pessoal do Saturnino agora. A mãe do Virgulino entra no meio e fala, não vamos matar não, vamos deixar quieto. E o Saturnino pai fala, vamos deixar quieto pro lado de lá. E nisso, o Zé Saturnino filho, né, o Zé Saturnino mesmo, vai à cidade. Bom, os Saturninos eram influentes politicamente. Eles tinham mais posses e tinham mais influência política. O próprio Saturnino era filho dos Carvalho, lá da Guerra dos Carvalho e dos Pereira, aquela na história do senhor Pereira, né? Ele era filho dos Carvalho, era parente dos Carvalho. O Zé Saturnino, o filho, era casado com a Maria Nogueira, ou a Mariquinha, né, chamada de Mariquinha, que era filho do João Nogueira. O João Nogueira era integrante da elite local da região. E ele é um cara que disparou mesmo a guerra entre os Carvalho e os Pereira. Ele mandou matar, ele é um dos mandantes do assassinato, né, do Padre Pereira, que era tio do senhor Pereira, pai do cangaceiro Luiz Padre. Então, assim, é o rastilho de pólvora para disparar essa guerra. Então, como ele tinha muita influência, ele vai à cidade, reclama, né, com o delegado local, que manda, né, perseguir os Pereira. E aí eles entram num consenso que é o seguinte, os Ferreira têm que sair da região, né, para evitar esse confronto. Como o velho Ferreira tinha uma outra propriedade mais afastada, na Serra Vermelha, eles concordam de ir para a Serra Vermelha para acabar com essa guerra. E os Saturninos continuaram lá. Só que para passar com o gado e para passar com a tropa, eles tinham que passar na porta da fazenda do Saturnino. E como o coronel da região, o delegado da região, era muito amigo dos Saturninos, né, ele pede aos Ferreiras que não passem, procurem outro caminho, eles ficam lá um tempo. E eles têm que passar por ali. E numa dessas passagens por aí, o Zé Saturnino arma uma emboscada lá das pedras. Vou deixar a foto das pedras aqui, ó. Ele arma uma emboscada contra os três Ferreiras. Virgulino, Antônio e Olivino. E erra os tiros, mas, né, como emboscada, errou os tiros. Né, e aí a guerra estoura de verdade. Um quer matar o outro. E a situação fica insustentável. Então, o pai do Lampião o pai do Virgulino, resolve vender tudo que ele tem e ir para uma outra região. Região ali do Engenho Velho.
E ele vai para essa região perto de Nazaré, ele muda para lá, vai trabalhar na fazenda, né? E tem as terrinhas dele, ele tá trabalhando na fazenda. E o clima começa a esquentar mais, até que o delegado da região determina que o seguinte: os saturninos não podem ir mais a Nazaré para não encontrar com os Ferreira, mas os Ferreiras também não podem ir mais a Serra Talhada para não encontrar com o Saturnino, né? E um parar de um afrontar o outro. Só que nisso, o Zé Saturnino vai a Nazaré num domingo de feira. Ele vai a Nazaré, os Ferreira o veem lá e acreditam que isso foi uma afronta. Ele até fala que não, que ele foi cobrar uma dívida de uma venda de cavalo, mas eles veem isso como uma afronta. E aí trocam tiros na praça. Trocam tiros a ponto do pessoal de Nazaré não querer mais os Ferreira na cidade de Nazaré. E o Saturnino também não. Então o clima fica tenso, eles acabam criando um pequeno bando, né? O bando dos Ferreira, que era um tio do Lampião, o Lampião que ainda era Virgulino, o Livino e o Antônio, né? E um tio deles, eles formam um pequeno bando ali, por causa dessa guerra com os Saturninos, né? Então eles estão se protegendo, os Saturninos de lá estão se protegendo também, né? Já estão nessa troca de tiros, etc e tal, a polícia já não está satisfeita nem com os Ferreira, nem com o Saturnino por lá de lá, mas como os Saturninos tinham mais influência, eles estavam mais pegando em cima dos Ferreira, né? E isso eu estou falando já em 1918, né? Então se determina aí, né? O governo federal se determina que ele quer acabar de vez com o banditismo na região, tinha muito bandido naquela região, desce algumas volantes e desce a volante do Zé Lucena para essa região. A volante do Zé Lucena desce para essa região para pegar alguns outros bandidos. Dentre eles, né, uma família que compunha um bando de cangaceiros chamado Bando dos Porcinos. Eles eram alagoanos, mas estavam nessa região. O pai do Lampião trabalhava, inclusive, nessa fazenda. Nesse meio tempo, a mãe do Virgulino, né, do Lampião, morre. Ela tem um problema de coração e morre. Então fica o pai e o filho mais velho, né, em casa, e o clima vai esquentando até que o seu Zé Ferreira fala com os filhos: preciso que vocês vão embora, né, porque o clima tá ficando muito tenso, eles vão acabar matando vocês e a gente aqui, desce pra Lagoas que a gente tem parente lá, porque aqui tá ruim pra vocês, com um pequeno bandinho do Ferreira. E a polícia apertando o cerco, o Zé Lucena apertando o cerco, até que eles chegam na fazenda da Casa dos Porcinos, onde o pai do Lampião tá trabalhando. E aí ele tenta fazer a apreensão desse pessoal, há uma troca de tiros, né? E dentro dessa troca de tiros, o pai do Lampião morre. O Virgulino, o Livino, o Virgulino e o Antônio não estavam nessa fazenda. A troca foi com o bando dos porcininhos lá, o bandinho dos porcinos. O que acontece? Quando ele volta, vê o pai morto, ele já tem guerra com o Zé Saturnino. O velho Saturnino já tinha morrido, então o Zé Saturnino estava tomando conta da família, né? Já tem influência política, já tinham sido expulsos de Serra Talhada, tinham sido expulsos de Serra Vermelha por causa dos Saturninos, né? Já tinha um problema em Serra Talhada, ele já queria matar o Saturnino, já estava esse clima entre os dois, a guerra já estava acirrada, com troca de tiros, emboscadas e tudo mais, né? E aí, com o pai dele morrendo, assassinado pela volante do Lucena, né? O Lampião aí quer vingar a morte do pai. Este não é o real motivo que o Lampião entra pro cangaço, tá? Eu vou usar aqui algumas palavras do Luiz de Cazuza, que era parente do Saturnino, tá? Tem alguns vídeos do Luiz de Cazuza, dos depoimentos do Luiz de Cazuza, no canal da Derbal Nogueira. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Né? O próprio Luiz Cazuza falava que desculpem, gente. Que o Virgulino já era uma criança mais complicada, ele era um adolescente mais complicado, já cometia uns pequenos furtozinhos aí, e tem aquela questão toda do gado. E é aí que começa de verdade a história dele no cangaço. Ele já tinha o bandinho dele, né? Mas ele não era um bandinho tão expressivo, né? Junta com o bando dos porcinos, que já é um bando mais expressivo. E aí eles vão, né, se torna um bando maior, um bando de bandoleiros maior, com um pouco mais de força, começa até a tomar uma notoriedade na região, com a desculpa da vingança do assassinato do pai pelo Zé Saturnino, né, que indiretamente acabou, né, assassinando o pai dele.
Então vão se tornando um bando notório, etc e tal, só que eles, tanto os Ferreira quanto os Porcino, começam a ter alguns atritos, né? Eles começam com ideias diferentes. E pouquinho tempo depois, em 1921, eles separam esses bandos, tá? A morte do pai do Lampião também tem data controvérsia. Uns falam que foi em 2019, em 1919, outros falam que foi em 1920, né? E alguns historiadores falam que foi em 1921. Então é nesse período aí. Vamos arredondar para 1920. E aí o que acontece? Depois de um tempo esses bandos se separam, né, novamente, porque eles estavam começando a ter atritos entre si por causa, né, ideias diferentes, atuações diferentes. Então volta a ser o bandinho dos Ferreira, né, Lampião, os dois irmãos e um tio, tá certo? E o bando dos Porcinos pra lá. Mas como o Lampião tá buscando, né, essa vingança contra os saturninos, né, e ele sabe que os saturninos têm problema, né, são ligados aos Carvalhos, né, que estão em guerra com os Pereira, né, ele já tinha prestado o bando deles, tanto dos Porcinos quanto dos Ferreira, esse bando dos dois já tinham prestado alguns serviços ao famoso senhor Pereira. Então o Lampião e seus irmãos vão ao encontro do senhor Pereira, isso em 1922, e se alistam no bando do senhor Pereira. E aí nasce, é aí que nasce o mito do cangaceiro Lampião. No bando do senhor Pereira, que ele fica por algum tempo, depois o senhor Pereira larga o bando, entrega a chefia pra ele e torna o fenômeno que foi o cangaço lampiônico. Beleza, moçada? Bom, essa aí é a primeira parte da vida do Lampião que a gente tá trazendo pra vocês. Como ele entrou pro cangaço, como ele entrou pro bando, né? Como ele se tornou a lenda que ele é. Começa aí nessa história, beleza? Zé Saturnino foi o primeiro inimigo do Lampião. E é assim que começa a trajetória da vida do rei do cangaço. Bom, moçada, se tiverem gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, deixar o joinha. Eu tô engasgado hoje, né? Comentem aí embaixo se sabiam dessa história, se não sabiam. Queria mandar um abraço pro meu amigo Fábio Ferrari, que andou fazendo alguns comentários, alguns vídeos nossos aí, que tem uma cabeça muito boa, sabe muito de cangaço, a gente trocou bastante ideia aí. Fábio, muito obrigado por você estar compartilhando seu conhecimento aqui no canal. Muito obrigado de estar curtindo o nosso trabalho, beleza? Seja bem-vindo aí ao Curiano. Se gostarem, não deixe de se inscrever no canal, deixar o joinha. Segue a gente lá no Instagram, moçada. O Instagram tá aqui, ó. Segue a gente lá. A gente lá tá se interagindo mais com vocês, né? As coisas que a gente vai postar aqui no YouTube, a gente lança lá antes para que vocês vejam, beleza? Eita. Essa semana a gente vai ter vídeo hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, sexta-feira e o grande finale no domingo, contando aí sobre o desfecho trágico da morte do Lampião lá na Grota do Angico, no qual a gente teve o prazer de estar. Beleza, moçada? Então não deixe de se inscrever. Tamo junto e até a próxima!